Bom, então agora eu vou falar para vocês sobre dois teoremas importantes para a gente, que é o teorema fundamental da divergência e o teorema fundamental dos rotacionais. Esses dois teoremas vão ser úteis para a gente mais na frente, para a gente, quando tratar das equações de Maxwell, a gente conseguir passar de uma forma diferencial para uma forma integral e vice-versa. Então, o primeiro teorema que eu vou abordar é o teorema da divergência, o teorema de Green. E esse teorema nós vamos considerar uma função v qualquer, uma função vetorial, campo vetorial, ou seja, um vetor, né, tem componentes vx em x, vy em y e vz em z. O teorema fundamental da divergência, ele vai falar para a gente que a integral em um determinado volume do divergente dessa função v, integração no volume, né, é igual à integral de superfície fechada do V produto escalar dA, tá certo? Então aqui nós não vamos demonstrar essa igualdade, mas o que eu quero abordar é por que isso faz sentido que isso seja verdadeiro, tá? Tentar ter uma visão intuitiva da situação. Então, do lado esquerdo, nós temos uma integração do divergente de uma função em um certo volume, ou seja, como nós vimos, o divergente vai medir para a gente, de certa forma, né, o quanto que essa função v ela diverge de um certo volume, enquanto que do lado direito nós temos uma integral de superfície dessa função v na superfície dA. Então, nós podemos, para entender esse teorema, fazer a analogia com uma situação bem simples, tá? Então, imaginem aqui que eu tenho uma determinada sala, e essa sala ela tem um certo volume, claro, né? Todas as salas têm volumes, e nessa sala nós temos duas janelas, uma aqui e outra aqui, e uma porta, tá? Imagine que existam pessoas e essas pessoas elas possam entrar nesse ambiente, nessa sala, ou elas podem sair dessa sala, tá? Bom, pessoas podem entrar pela porta, podem entrar pelas janelas também, e pessoas podem sair pela porta e sair pelas janelas. O que nós podemos imaginar aqui? Nós podemos fazer a analogia de que esse lado esquerdo da nossa integral, ele está observando, tá? Como se nós estivéssemos olhando aqui para dentro, tá? E vendo o que acontece nesse volume. Então imagine que eu estou olhando para dentro dessa sala, observando o volume como um todo, e eu estou vendo que existem pessoas saindo dessa sala, tá? Então, o meu entendimento é que se eu vejo pessoas saindo da sala, o divergente desse fluxo de pessoas, tá? Ele vai dar diferente de zero, e isso representa essa integral que eu tenho aqui do lado esquerdo. Por outro lado, se as pessoas elas estão saindo dessa sala, elas necessariamente precisam passar ou por essa porta, ou por essa janela, ou por essa janela, tá? Então, isso é equivalente ao meu lado direito da minha integração. Como que eu posso ter ideia também se as pessoas estão saindo ou entrando por essa sala, para esse volume, né, sem olhar necessariamente para dentro desse volume? Eu posso ficar aqui de fora e ficar observando o que acontece nessas janelas e nessa porta e naquela outra porta também. Então, imagine que eu tenha algum amigo que fique do lado de cá, observando o que acontece também nessa janela, tá? Então, o que acontece? Mesmo sem olhar para dentro do volume da sala, se eu vejo muitas pessoas saindo aqui, saindo pela porta e mais pessoas saindo por essa janela, ou seja, mais pessoas saindo do que entrando, eu entendo que as pessoas estão divergindo do volume da sala, mesmo sem estar vendo o volume como um todo. Então, essa seria uma analogia do lado direito da minha integração. Ou seja, se as pessoas elas cruzam a superfície para deixar essa sala, ou seja, essas duas janelas e essa porta, as pessoas devem estar divergindo da sala. Então, isso
seria equivalente ao outro lado da integração. Bom, então esse teorema fundamental da divergência ele é justificado da seguinte maneira. Qualquer função que deixe um certo volume ou que entre em um certo volume, ou seja, que divirja ou convirja para esse volume, necessariamente tem que passar pela superfície. Por isso, uma integral de superfície. E essa superfície considerada ela tem que ser fechada, tá? Ou seja, tem que envolver todo aquele volume, porque pode ser que esse meu amigo aqui, né, ele esteja observando muita gente entrando pela sala e conclua, por exemplo, que as pessoas convergem para essa sala. Mas pode ser que todo mundo e mais pessoas ainda que entram estejam saindo por essa janela e esse meu amigo não saiba. Tá? Então, para ter uma noção mais clara se as pessoas entram ou saem dessa sala, você precisa olhar por todos os pontos em que eu possa deixar esse volume ou entrar para dentro desse volume. Tá? Então, essa é uma ideia bem um foco mais intuitivo do que matemático, mas ajuda a gente a entender por que uma integral de volume do divergente de uma função tem que ser igual à integração dessa função numa superfície fechada. Tá? Bom, o que mais? Agora, outro teorema que a gente vai falar também é o teorema fundamental dos rotacionais, ou da forma que ele é mais conhecido, que é o teorema de Stokes. Tá? O que nos diz o teorema de Stokes? Ele diz que uma integral numa superfície do rotacional da função v, produto escalar dA, tem que ser igual a uma integral de caminho fechado, de um certo caminho que o Grice representa por uma letra que parece um P, do V escalar dL. Esse entendimento aqui do teorema fundamental dos rotacionais, né, que é o teorema de Stokes, né, Stokes que eu estou falando é esse nome aqui. Aqui já não é talvez tão intuitivo assim, mas a gente tem um desenho padrão, que é esse que eu vou tentar representar aqui abaixo, que nos ajuda a entender. Então, como a gente viu anteriormente, o rotacional de uma função mede o quanto uma função rotaciona, quanto um campo vetorial rotaciona. Então, imagine que esse meu campo rotacional, e eu tenho uma determinada área aqui, em que eu estou aplicando esse campo, e esse campo claramente está rotacionando aqui dentro, como eu estou tentando representar por esses círculos orientados, né, em azul. O que acontece aqui? O que a gente tem que considerar aqui é o seguinte: essa função ela claramente rotaciona, mas se eu considero pares aqui de pontos rotacionando, vamos pegar um aqui, por exemplo, aqui nessa região. Então eu tenho aqui em cima uma função que rotaciona dessa forma e logo abaixo tenho mais rotação. Nesse ponto aqui intermediário, se a gente observar, a gente tem a componente de cima que rotaciona da esquerda para a direita, mas nós temos uma componente abaixo que rotaciona da direita para a esquerda. Então o efeito aqui é o cancelamento. Da mesma forma, nesse ponto, nós temos uma componente subindo e nós teríamos também uma componente igual descendo. Então também se cancela nesse ponto aqui intermediário. E aqui também nós temos a componente indo da esquerda para a direita, da parte de cima, e da parte de baixo ela está indo da direita para a esquerda. E a mesma coisa aqui desse outro lado, enquanto essa parte desce, a outra parte sobe. Ou seja, que nessa área como um todo, o efeito de rotacionar é nulo, tá? Mas, aqui nas bordas, como nós não temos a função, componentes dessa função, né, rotacionando aqui, o efeito aqui nas bordas é um efeito de não cancelamento. E o resultado dessa rotação, ela vai ter um efeito nas bordas, né? E aí a gente pode entender que esse rotacional, essa
rotação dessa função vai ter um efeito aqui nas bordas, que é nesse sentido de... é como se essa função simplesmente percorresse as bordas da forma como eu representei por essas setas, tá certo? Então, também é uma visão pictórica da situação, né, que nos leva a entender por que uma integração sobre o volume de uma função que rotaciona, por isso, volume não, desculpa, uma integração sobre uma área de uma função que rotaciona pode ser substituído por uma integração dessa função ao longo de um determinado caminho na fronteira dessa área, tá certo? Então esse é o teorema fundamental dos rotacionais, ou teorema de Stokes. Por que, né, que tem que ser uma soma fechada, né? Nós temos que percorrer toda a fronteira dessa área, tá certo? Bom, o que mais que a gente tem? A partir desse resultado, a gente pode também escrever dois corolários, tá? O corolário 1 e corolário 2. O primeiro vai falar para a gente que essa integral, que é a integral do lado esquerdo, ela depende somente da fronteira, mas ela não depende da área da superfície. O que isso quer dizer? Imagine que eu tenho essa área, né, delimitada aqui em amarelo, e aí eu tenho essa fronteira aqui que eu representei com essas setas orientadas. Tá? Eu posso considerar a área como sendo uma área plana, aqui determinada por essa fronteira, mas eu também posso considerar uma área semisférica aqui, por exemplo. Tá? Tanto aqui como aqui, a fronteira é igual. Tá? Como nós vimos que essa integral do lado esquerdo ela só depende da integração na fronteira, tá certo? Por conta do lado direito da integral, a gente pode concluir que tanto a integração sobre essa área como por essa área do rotacional da função v vai ser independente da superfície que a gente considera, só vai depender das fronteiras. E outro ponto interessante para a gente considerar também é uma integração, né, dessa função do lado direito, mas agora considerando uma área fechada. Tá? O que seria uma área fechada? É como se a gente observasse isso aqui, que parece um feijão ou um amendoim, mas que tem uma área fechada. Se uma determinada superfície ela tem área fechada, isso significa que ela não tem fronteira, correto? Como uma bola de futebol, não tem fronteira em sua superfície. Isso significa que, por conta da parte do lado direito da integral, significa que se eu não tenho fronteira, essa integral do lado direito vai dar zero, já que eu não tenho esse caminho para percorrer, e, como consequência, a integral do lado esquerdo também vai dar zero. Então, essa integral aqui de superfície fechada também vale zero. Tá? Bom, para ficar um pouco mais claro, deixa eu fazer um exemplo para vocês, que é considerar essa função aqui, tá? Que depende de x e de z, e verificar o teorema de Stokes para a superfície abaixo. O que é a superfície abaixo? É um quadrado de lado igual a 1, que está no plano YZ. Tá? Então, o que a gente tem que fazer inicialmente? Né? Vamos checar o teorema fundamental dos rotacionais ou teorema de Stokes. Então, rotacional da função v, dA, tem que ser igual à integral de linha da função v dl. Tá? Então, primeira coisa, vamos trabalhar aqui inicialmente com o lado esquerdo, temos que calcular o rotacional dessa função, depois fazer o produto escalar com o dA. Então, vou fazer agora o rotacional do v. Para fazer o rotacional, nós colocamos x, y e z. Então, aqui vai del del x, del del y, del del z.
E a minha função v, deixa eu pegar a minha função aqui, ela tem componentes 0 em x, em y ela vai ser 2x z mais 3y ao quadrado, e em z ela vale 4yz ao quadrado. Tá? Então, essa é a minha função. Então, fazendo aqui o rotacional, né? Então, a componente x vai ser a derivada em y disso. Tá? A derivada em y disso vale 4z quadrado menos a derivada em z dessa função. Tá? Então, a derivada em z dessa função, isso aqui é um 3y ao quadrado, né? Vai sobrar só 2x. Então, aqui vai ser 2x na direção x chapéu. E agora nós vamos fazer essa componente aqui. Então, seria a derivada em z de 0, que vai dar 0. Derivada em x de 4yz quadrado vai dar 0 também, já que nós não temos nenhum x aqui. Tá? Então, a componente y dá 0. E agora nós temos a componente em z, que vai ser derivada em x dessa parte, que vai dar 2z, menos a derivada em y de 0, né, que vai dar 0. Tá? Então, vai ser 2z na direção z. Tá? Então, esse é o rotacional. A gente tem que fazer o produto escalar com o dA, e aí agora a gente precisa definir quem é o dA. Para definir o dA, né, nós temos que pensar em um vetor que é perpendicular à área. Tá? Deixa eu fazer ele aqui em azul. Então, ele tem que ser perpendicular a essa área. E ele vai ser nessa direção que eu desenhei, apontando para valores positivos de x, porque a gente tem que utilizar a regra da mão direita. O que é a nossa regra da mão direita para isso? Nós imaginamos aqui o polegar e aqui os dedos da mão direita. Tá? Os dedos vão apontar na direção que circula o DL. O DL está representado aqui já na minha figurinha, então no sentido anti-horário. Então, o meu polegar vai apontar na direção do DA. Então, o DA aponta em x, tá certo? Então, o DA ele aponta na direção x, x chapéu, e ele tem componentes dy e dz. Então, é dy, dz na direção x chapéu. Então, nós temos que fazer rotacional de v, produto escalar dA, rotacional de z, e a gente já viu que é 4z quadrado menos 2x, x chapéu, mais 2z, z chapéu, produto escalar com dA, que a gente acabou de montar como sendo dy, dz na direção x chapéu. Então, dy, dz na direção x chapéu. Então, fazendo essa distributiva, como aqui é somente a direção x, esse termo vai se cancelar e nós vamos ter somente 4z quadrado menos 2x. Tá? Bom, então vai ser o seguinte. Então, aqui vai sobrar 4z ao quadrado menos 2x dy dz. Tá? Se nós observarmos aqui, né, nós vamos ter que essa função depende de z e de x. Se a gente olha no nosso desenho, o z vai variar, né, já que a gente está considerando aqui essa área. Então, o z vai
ter diferentes valores, o y vai ter diferentes valores, mas o x ele vai ser somente zero, tá? Então, como ele está no plano em que x é zero, então nós podemos olhar aqui para a nossa função, né? E aí esse termo aqui vai dar zero, tá? Então, no caso específico daquela área, nós ficamos com o rotacional de V dA como sendo 4z ao quadrado dy dz. Bom, então vamos ter que fazer a integração do rotacional do V dA. Então aqui vai ser a integral dupla de 4z ao quadrado dy dz. Se a gente observar aqui nessa área, o y vai de 0 a 1, o z vai de 0 a 1 também. Então aqui é 0 a 1, 0 a 1. Então essa integral vai ser 4. A integração em y, como ele não aparece explicitamente aqui, vai dar o próprio y, indo de 0 a 1, que vai dar 1. Então, nós vamos ficar com a integral em z ao quadrado dz, já que a parte em y deu 1, indo de 0 a 1. A integral de z ao quadrado vai dar 4z ao cubo sobre 3, indo de 0 a 1. E aí, essa integral do rotacional de V, escalar dA, nessa área, ela vai dar 4 terços, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro resultado, que é o mais fácil. Agora, olhando para o nosso teorema de Stokes, né, ou melhor, para o teorema do Stokes, não o nosso, nós precisamos fazer a integral do V ao longo de diferentes dLs. Então, nós temos um dL que eu vou chamar aqui de 1, ou de I, que eu tenho variação em Y. Então, o meu dL aqui vai ser dy, y chapéu. E eu tenho aqui do lado aqui, que eu vou chamar de 2, que o meu dl vai ser dz na direção z. Depois eu tenho aqui na parte de cima que eu vou chamar de 3, o contrário, ou seja, que o meu dl vai ser menos dy. E depois aqui na parte 4, o meu dl vai ser menos dz. Tá? Então, na parte 1, vamos fazer. Então, na parte 1, agora vamos fazer a integral da função v dl no caminho fechado. Então, vamos na parte 1, ou parte I. Então, nesse caso, o dl vai valer dy, y chapéu. E essa parte aqui, tá? dy, porque está na direção y, y chapéu. E nós vamos fazer o produto escalar com essa função. E aí o nosso y ele vai de 0 a 1. Tá? Bom, então o y vai de 0 a 1. A função, nós vamos ter a função v, sem mudar a página, deixa eu pegar o valor dela, que vale 2xz mais 3y ao quadrado, aqui na direção y chapéu,
mais 4yz² na direção z chapéu, produto escalar com dy, y chapéu, tá? Então, pela regra do produto escalar, né? Então, aqui vai dar 1, esse produto escalar, com o z chapéu vai dar 0. Então, nós teremos aqui uma integral de 0 a 1 de 2xz mais 3y ao quadrado dy, tá certo? Só que, né, nesse caso, nós temos valores para x e para z que a gente pode observar aqui, que ao longo desse caminho, tanto x como z valem 0. Então, aquele termo ali vai valer 0, por conta das coordenadas de x e de z. Já o y não, vai variar. Então, esse daqui vai para 0. Então, nós ficamos aqui somente com 3 integral de 0 a 1 de y ao quadrado dy, e isso vai dar 3 vezes y ao cubo sobre 3, indo de 0 a 1. Então, corta 3 com 3, então fica 1 ao cubo que dá 1, menos 0 ao cubo que vai dar 0. Então, aqui vai valer 1, tá certo? Então, deixa eu marcar aqui. Bom, essa aqui é a parte 1. Vamos aqui para a parte 2. A parte 2, vamos voltar lá. Já está ficando longe, mas a parte 2 é essa daqui. Então, para essa parte 2, o meu dl ele vai ser o dz na direção z chapéu. Então, nós vamos fazer a integral de 0 a 1, porque o z vai de 0 a 1. A função, ela vale, a função 2xz mais 3y ao quadrado y chapéu mais 4y z ao quadrado z chapéu, produto escalar com dz na direção z chapéu. Então, fazendo esse produto escalar, nós vemos que vai sobrar somente esse termo, tá? E quando eu faço esse aqui com esse, vai dar 0, tá? O nosso z varia, mas o nosso y, se a gente observar quanto que vale o y sempre. Deixa eu voltar no desenho. Ao longo desse caminho, o nosso y sempre vale 1. Então, vamos para lá novamente. Então, dessa integral vai sobrar a integral de 0 a 1. Sobra só segundo termo. E o y vale 1, então é 4z ao quadrado, integral em dz. Então, fica 4, integral de z ao quadrado é z ao cubo sobre 3, indo de 0 a 1. Substituindo 0 vai dar 0, substituindo 1 vai dar 1 terço. Então, vai dar 4 terços, tá? Então, aqui a gente tem o segundo caminho. Só faltam 2 e a soma. Na parte 3 agora, o que nós vamos ter que fazer, né? Deixa eu já copiar aqui a função para economizar. Então, vai ser 2xz mais 3y ao quadrado, y chapéu mais 4yz
z ao quadrado, z chapéu, produto escalar, a gente tem que ver quem é o DL. Então, na parte 3, o nosso DL, deixa eu voltar lá, já está ficando mais longe ainda. Parte 3 está aqui. O meu DL vai ser menos o dy, já que a gente está indo da direita para a esquerda. Então, vamos lá na página 10. Então, aqui é menos dy, y chapéu. Então, vai sobrar só esse termo, já que o outro aqui vai dar zero. Então, neste caso, nós vamos ter uma integral com y também indo agora com y agora indo de 1 até 0, tá? E aí nós temos 2xz mais 3y ao quadrado dy. E um sinal negativo por conta desse sinal aqui. Eu posso inverter, né? Eu posso inverter essa integral e sumir com esse sinal. Então, ficaria uma integral de 0 a 1. No nosso caso aqui, nós estamos integrando em y, mas nós temos essas duas funções que nós podemos ver quanto que vale, né? Quanto que vale o x e o z. Então, olhando lá na nossa figura, ver se algum deles vale 0. O z sempre vale 1 nesse caminho, mas o x vale 0. Tá? Então, o primeiro termo também vai embora, o z vale 1. Não sei se essa informação vai ter utilidade aqui, já que o z está aqui, né, e o x já vale 0. Então, na verdade, aqui vai sobrar 3y ao quadrado dy. Então, dá 3y ao quadrado dy. Isso aqui dá 3. Y ao cubo sobre 3. E indo aqui de 1 até 0. Tem um probleminha aqui, né? Porque como eu coloquei aqui o y como sendo negativo, então eu estou dizendo a mesma coisa duas vezes. Que esse menos aqui, esse menos acompanhando o dy, ele já está expresso na informação que eu estou indo de 1 até 0. Então, eu posso, na verdade, apagar esse sinal de menos aqui e deixar esse menos aqui, tá? Na hora que eu inverter. Então, aqui fica menos, na verdade. Então, substituindo, deixa eu trocar aqui. Então, vai cortar esse 3 com esse 3, vai sobrar só 1. Né? Com esse sinal de menos vai dar menos 1. Aqui é a parte 3. E finalmente vamos para a última parte, parte 4. Então, a integral do v, deixa eu copiar o v novamente, 2xz mais 3y ao quadrado, y chapéu, mais 4yz ao quadrado, z chapéu. Isso produto escalar. Nesse caso, na parte 4, nós vamos voltar, está muito longe agora, está muito distante. Mas agora a gente está olhando para essa parte aqui. Então, o nosso z vai de 1 até 0. E nós temos variação no z. É importante destacar também que o y aqui vai valer 0 e o x também vale 0. Tá? Tanto o x quanto o y vão valer 0. Vamos para lá, espera ele processar. Então, aqui a gente vai ter dz, z chapéu, e aqui vamos colocar de 1 até 0.
para não duplicar a mesma informação. Então, aqui é um produto escalar. Então, aqui vai sobrar esse termo aqui, tá certo? Mas, quando a gente fizer, já que esse com esse vai dar zero, né? Nós temos que, para aquele caso ali, o nosso y vale zero. Então, aqui já é mais fácil. Essa última integral, ela vai dar zero, tá? Então, fazendo ali a coleta, né, dos resultados, nós temos a integração de v dl, uma certa superfície. Então, nós temos, por último, deu zero. Então, o primeiro resultado que a gente achou foi 1, então vai ser 1 mais 4 terços menos 1 mais 0. Então, é 1 mais 4 terços menos 1 mais 0. Então, esse é igual a esse, vai sobrar só 4 terços. Então, aqui deu 4 terços. E quando a gente fez, né, a integral diária, vamos achar novamente a integral diária, do rotacional do V também deu 4 terços. Então, isso mostra para a gente, por esse exemplo numérico, né, que o teorema de Stokes é verdadeiro. Tá? Então é isso.